Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a Porto Espacial, seu guia de notícias espaciais. Antes de a gente continuar, se você é novo aqui, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, deixa seu joinha e segue a gente lá no Twitter para vocês terem notícias atualizadas em tempo real. Sempre que alguma coisa acontecer, eu tô jogando lá. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para a gente aumentar a nossa comunidade espacial aqui no Brasil. Bom, se vocês estão ligados nas notícias recentes, a gente sabe que as últimas semanas, principalmente a última semana, foi uma semana um pouco conturbada. Porque a gente teve o lançamento do SN9 sendo adiado de quinta para sexta, de sexta para hoje e de hoje para amanhã, dia 2 de fevereiro. Com isso, surge uma pergunta muito recorrente que eu vou tentar responder nesse vídeo e eu espero alcançar esse objetivo aqui para vocês. E essa pergunta é: por que que o SN9 ainda não voou? É uma pergunta simples que eu vou tentar fazer todo um raciocínio para explicar para vocês as causas desses adiamentos constantes do voo desse protótipo SN9. Para início de conversa, é sempre muito satisfatório quando um foguete consegue cumprir o seu papel principal, que é deixar alguma carga no espaço e seguir o seu caminho, seja ele pousar na Terra, igual os Falcon 9 fazem, ou ser desperdiçado, como os outros foguetes fazem. Entretanto, não é muito. Hoje em dia deixou de ser comum, mas logo no surgimento dos veículos espaciais, era muito comum a gente ter acidentes durante o voo. No início da exploração, na década de 50 e na década de 60, era muito comum os foguetes explodirem durante o voo. E aqui, recentemente, a gente também acompanhou a explosão de um Falcon 9 no pé de lançamento antes dele estar pronto para voar. Então, o primeiro ponto que precisa ser levantado para a garantia de um voo bem-sucedido é justamente esse. É justamente você ter um veículo funcional. Não só um veículo que você pode colocar no pé de lançamento, quanto um veículo que você sabe que vai aguentar todas as forças que serão aplicadas nele durante o voo. E, gente, a gente está falando sobre foguetes. São veículos extremamente caros e veículos que trabalham com extremos. Por exemplo, temperaturas extremas durante a ignição dos motores, cargas aerodinâmicas muito fortes durante a ascensão dele, o período que ele passa pela máxima pressão dinâmica. E tudo isso tem que ser assegurado no seu funcionamento. Então, sempre é feito uma série de inspeções na estrutura, nos equipamentos. O foguete, ele tem milhares e milhares de componentes, chega a ter milhões de componentes. E você tem que assegurar que cada componente vai funcionar nos seus perfeitos detalhes. Existe um ditado muito comum no ramo espacial, mas ele é muito verdade. Para uma missão dar certo, tudo tem que funcionar perfeitamente. Para uma missão dar errado, basta uma falha, que aí tudo vai parar de funcionar. E não só de inspeções técnicas, os foguetes também passam, mas de próprios sensores instalados neles que realizam essa inspeção constante. Se você se lembra do SN8, a primeira tentativa de lançamento dele foi abortada com um segundo antes do voo, porque um sensor dentro de um dos motores Raptor identificou algum sinal que era anômalo ao que deveria ser, o que resultou no aborto imediato da missão, porque antes você abortar a missão do que você fazer uma missão que tem uma grande chance de erro, que vai. É um outro ditado em inglês: Scrubs are cheap than boom. Então, adiar a missão é bem mais barato do que você explodir a missão. E não importa se você já está pronto para lançar, se está com um segundo, meio milésimo, se não tiver tudo funcionando perfeitamente, não tem missão. Então, esse é o primeiro passo: um veículo funcional. O segundo passo, ele é um passo que depende do meio ambiente. Você quer para um lançamento um céu perfeito, principalmente uma situação de vento perfeito, porque um vento muito forte pode fazer com que a trajetória do seu foguete seja alterada. E isso pode resultar numa falha catastrófica. Bom, obviamente, não são todos os lançamentos que têm um céu azul claro, sem ventos e afins. E essa questão do vento, ela não é só
no local de lançamento. Eles têm que analisar a situação do vento e do tempo em toda a trajetória do foguete, da Terra até o espaço. Então, para isso, eles utilizam balões meteorológicos, aviões meteorológicos e imagens satélites. O cruzamento de todos esses dados dá o que a gente chama de envelope de lançamento, que significa não é sempre que você vai ter uma condição perfeita para lançamento. Uma condição em que o vento é zero, o céu está claro, o sol está batendo, está tudo ok. Mas você garante que as condições mínimas para o lançamento sejam adequadas. Então, por isso que é muito comum você escutar antes de um voo, seja de um Falcon 9, seja de um Delta 4, seja de um Atlas, o pessoal falar: ah, tá 60% to go. O tempo está 60% to go. Significa que o tempo está 60% favorável para o lançamento. Que significa que esse cruzamento de informações está garantindo que, olha, existe 60% de chance desse lançamento ser hoje, dependendo do tempo, da situação dos ventos, de chuva e afim. E, gente, isso pode parecer um pouco brincadeira, mas o lançamento da Apollo 12, aquela missão que levou o homem para a Lua, logo depois da Apollo 11, tiveram a brilhante ideia de lançar o foguete durante uma tempestade absurda. E essa tempestade fez com que não só o pad de lançamento, mas o foguete em si fosse atingido por raios. E esses raios quase fizeram com que a missão tivesse que ser abortada. Só não foi abortada porque os técnicos da NASA, em trabalho com os astronautas, conseguiram arrumar um jeito de resolver a pane elétrica que teve no foguete. Então, isso é uma coisa séria. Você não lança um foguete quando você tem um período com raios, com ventos fortes e afins. E no caso dos Falcon 9, você tem que assegurar que o tempo está bom, não só na base de lançamento, mas na zona de pouso. Porque como esses veículos são reutilizáveis e eles vão voltar para a Terra em uma balsa ou na Terra, sim, mas quando ele vai pousar em Terra é próximo à zona de lançamento, então essa distância não é tão relevante. Mas quando ele vai realizar o pouso em balsas, é importante que o tempo na zona de pouso seja favorável também. Isso daqui é muito semelhante ao perfil de voo de cápsulas tripuladas, porque as cápsulas tripuladas, toda a trajetória delas até elas entrarem em órbitas, o tempo tem que estar bom lá, porque caso aconteça algum problema e eles tenham que abortar a missão e a cápsula caia no oceano, eles têm que se assegurar de que a cápsula poderá ser recuperada no menor tempo possível. E isso não é possível se você tiver uma situação de mar agitado, vento, relâmpago e afins. Então, esse é o segundo ponto que você precisa para o lançamento acontecer. Então, o primeiro ponto é um veículo funcional e o segundo ponto é um tempo favorável. Para concluir a nossa trindade de funcionamento, a nossa trindade de lançamento, a gente precisa da autorização do órgão competente. No caso dos Estados Unidos, quem realiza essa autorização é o FAA, que é o Federal Aviation Administration, que é um órgão semelhante à nossa ANAC. Ele é o responsável por assegurar o tráfego aéreo de todos os Estados Unidos. Não só isso é importante para o lançamento de um foguete, mas o fato de que o FAA é o órgão que tem a capacidade legal de proibir o tráfego aéreo em uma determinada região. E isso, gente, é óbvio. Você não quer que a região que você estiver lançando o seu foguete esteja sendo ocupado por aviões. Você pode causar um acidente, você pode ter inúmeros problemas com isso. Então, eles não só têm autoridade, como eles também têm um poder em lei para poder impedir que em uma determinada região você tenha o tráfego aéreo. E eles também têm a disposição de equipamentos para impedir que, caso algum engraçadinho resolva assistir o lançamento pelo ar, ele seja impedido. Né? Caso um avião resolva descumprir essa lei, o FAA tem o poder legal de aplicar multas, forçar o pouso dele e afins. Além disso, o FAA ele é o responsável por assegurar a segurança do voo. Por exemplo, o SN8, como ele teve uma falha catastrófica no pouso dele, quem assegurou que toda aquela região, tanto aérea
quanto nas proximidades, além das autoridades locais, a gente teve o FAA, porque o FAA garante que esses detritos, esses destroços da explosão, não atinjam nenhuma pessoa na região e nenhum veículo que estiver passando por lá. Para concluir e responder a nossa pergunta sobre por que o SN9 não voou, de toda essa trindade, o ponto que ele não cumpriu foi justamente a questão da autorização. Porque o SN9 já é um veículo funcional, já é um veículo que foi testado, os motores já estão assegurados que funcionam, todo o sistema está funcionando. O tempo na quinta e na sexta-feira passada estavam favoráveis. Hoje, dia primeiro, não estava com tempo favorável, fortes ventos acontecendo. Mas o principal motivo para o SN9 não voar é justamente um problema na autorização do FAA para permitir com que ele levante voo e realize seus testes. A gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível. Está marcado o voo para amanhã, dia 2. E eu vou cobrir esse voo com vocês aqui. Eu espero que vocês assistam comigo. Eu espero que esse vídeo tenha concluído o seu papel de explicar o que é preciso para que um foguete voe e sobre o porquê que o SN9 não voou nos dias que estavam previstos para ele voar. Né? Na quinta, na sexta e hoje, dia 1º de fevereiro. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.